Herbie, Meu Fusca Turbinado, um filme lançado em 2005 sobre um fusquinha que tem vida. Eu lembro que esse filme aqui passava na sessão da tarde e minha avó gostava dele, só que eu nunca assisti ele todo porque na época eu era uma criança fissurada por Transformers. E eu lembro que no começo do filme eu perguntei pra alguém se ele não ia se transformar ou se não ia aparecer outros carros, e alguém da minha família, não lembro quem, respondeu que não, que era só ele o filme todo. Aí eu falei, então eu não quero assistir essa bosta não, e saí. E nunca mais vi nada sobre esse filme, vai ser o primeiro contato que eu vou ter com ele praticamente. Então hoje vamos ver se esse filme é pedrada ou se é bomba. E aí, meu nome é Marco e eu gosto de filme ruim, seja muito bem-vindo. O filme começa mostrando vários feitos desse fusquinha, ele já venceu várias corridas, apareceu em uma pá de jornal, ele se partiu no meio, ele tinha fãs, ele dá grau, ele anda de barco, anda por cima de ponte, enfrentou touro, levou pedrada, e o que dá pra entender é que ele participou de uma competição e terminou se quebrando todo, e por conta disso ele saiu da mídia. E agora sim o filme começa mostrando um caminhão levando ele pro ferro velho. E no primeiro minuto do filme mostra que o Fusca tem vida, ele consegue enxergar com os farol dele, ele fica com medo, ele se assusta. Aí o dono do ferro velho começa a fazer piada. Nossa, que sucata que você me trouxe, toma, escapamentada na cara. Se eu fosse você, não zombava dele, ele é sensível. É um carro. Aí o cara fala, mano, eu acho que ele era um carro de corrida, onde que eu peguei ele lá, tava cheio de troféus, eu acho que ele tava quebrado, sei lá. E o cara dá uma zoada, ele fala, esse carro de corrida até parece. Dá pra ver que vai ser um filme bem pica-pau das ideias. Os caras vão tirar ele do caminhão, ele tenta fugir, porém o pneu dele termina furando e ele não consegue. Pode se considerar esmagado. Ele fica triste, mano, vai se fuder. Em seguida, corta pra uma formatura com uma menina radical chegando de skate pra pegar o diploma dela. Alguns podem falar que isso daqui é cringe, mas eu acho que ela farmou muito aqui, tá bom? Se eu tivesse nessa formatura aqui, eu achar ela muito maneira. E isso não tem nada a ver com o fato dela ser muito gostosa. E essa mina aqui já apareceu em vários filmes, né, mano? Esqueci o nome dela, depois eu vou pesquisar. Depois aparece uma amiga dela que ganhou um carrão novo do pai dela de presente e ela fala que vai viajar e vai voltar depois de um mês pra elas se mudarem pra Paris, morarem juntas e fazerem faculdade juntas. E o pai dela, que é esse ator aí famoso pra caralho também, que eu também esqueci o nome, trampa em um bagulho de corrida, sei lá o que ele faz, sei que ele trampa no lugar que os caras correm lá. Enquanto ela tá ali na arquibancada trocando ideia com a amiga dela, um carro derrapa, bate, e ela fala, ei mano, você forçou muito a roda dianteira da sua raibimboca, da sua parafuseta, cara. E ele responde, vai se fuder, ô, vai lavar louça, ô, você é mulher, o que você entende de carro? E esse mano aí é irmão dela, eu acho. E na manhã seguinte, como presente por ter se formado, o pai dela leva ela no ferro velho, dá uma graninha pra ela e fala, pode escolher o carro que você quiser. Ganhar um carro velho pra você poder estragar ele do jeito que você quiser deve ser um sentimento muito legal. Enquanto ela tá ali andando pelo ferro velho, analisando os carros que tem, o Fusquinha vai lá e olha pra bunda dela. Não, não senta nele não, senta em mim. Meg Payton vai entrar pra história do automobilismo. Lá vai ela, lá vai ela. Olha que Fusca safado, mano, já ficou todo erguido. Um trator pega ele, leva pro bagulho de amassar carro, ele começa a buzinar que nem um louco e consegue chamar a atenção dela. É perfeito. Imagina só, se a buzina não tivesse tocado, eu não teria encontrado esse Nissan. Né, as piadocas de pica-pau continuam. E ele todo se tremendo com medo do caminhão, mó dó. E por sorte ele termina escapando da garra e cai em cima do carro que ela ia comprar. Então ela vai ter que levar essa bosta desse Fusca aí mesmo. Depois ele tá ali vendo ela fazer as manobras dela no skate e fica todo, isso, mexe nos meus pedais desse jeito, gata. E depois ele consegue a sentada dela que ele tava tanto querendo e na hora que ele faz isso, o porta-luva se abre. Inscreva-se no canal. Ótimo. E na hora que ela bota a chave, ele sai louco dirigindo sozinho e vai direto pra oficina pra passar por uma revisão. E chegando lá, ela encontra esse mano, que é um antigo amigo de escola dela, que ela não vê há muito tempo, que também fica muito afim dela. Vai ter que competir com o Fusca, amigão. Aí depois ela quase desiste do carro ali de novo, falando, quer saber, mano, não precisa arrumar ele não, vou levar ele pro ferro velho de volta lá, vou devolver pra ele. E por sorte desse Fusca, esse mano aqui que ficou afim dela fala, não, mano, fica aí, gata, vamos arrumar seu Fusca, gata, fica mais tempo aí, chega aí. Aí eles saem juntos pra dar uma volta com o Fusca e ver o que tá de errado com ele, e o Fusca fala, quer saber, foda-se, eu vou mostrar que eu sou foda. E ele vai dirigindo sozinho até uma feira de carros tunados, modificados, envenenados. Aí, aquele carro é seu? Não sei de quem é. Ainda bem, porque essa coisa é feia, muito. Tadinho, mano. Aí nesse momento chega um carro preto muito foda, com alguém muito foda, deve ser algum campeão de corrida, sei lá. E o pessoal se junta em volta dele, ele pega o microfone e fala que o que inspira ele a continuar correndo são os fãs dele. E é isso mesmo, deve ser um Cristiano Ronaldo das rodas, vamos ver.
Josh autografou a minha cabeça! E mais uma vez a mina pensa em abandonar o carro ali, foda-se, e ir embora de skate. Porém, ele começa a buzinar loucamente. Ela abre o porta-mala. Na verdade, o porta-mala do Fusca é na frente, o motor é atrás. Aí ela desliga um fiozinho ali pra ele parar de buzinar e toma jatada. Aí o mano abre o porta-mala que é na frente, pega uma jaqueta e uma blusa que tava lá e fala, ó, você pode usar isso daqui. Ela entra no carro pra se trocar e fala, não olhem. E ele começa a espiar ela no retrovisor. Mano, esse filme aqui tá muito safado, mano. Tava esperando isso daqui, não. Já sei qual que vai ser o título do vídeo. Ué, cadê as chaves? Eu acho que estão... Mano, que é isso? Que é isso aqui? Aquele mano passa, dá uma zoada neles e pra se vingar ele começa a riscar o carro do cara com o retrovisor que ele usa como se fosse um bracinho. Oh! Juro pra você que não fui eu que fiz isso. Corrida! 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 E mais uma vez, por vontade própria, o Fusca vai lá, tranca ela lá dentro e vai pra pista de corrida pra poder tirar um racha com esse cara. E o painel do cara simplesmente tem o teclado, mano. Pra que ele vai usar essa porra? Mais uma piada de pica-pau. E pega essa cinematografia 3D aqui, ó. Toma! A corrida começa com um rockzinho country maneiro de trilha sonora e o cara tá impressionado que o Fusca tá conseguindo acompanhar ele. Até que chega um momento ali que ele derrapa e ela fica puta e fala, quer saber? Então demorou então. Sentiu a presença? Sentiu a aura que emanou desse Fusquinha aqui? Não sentiu? Então pega agora. Porra, esse Fusca é bigode demais. E agora sim ela começou a gostar dele. E aí, será que sai um relacionamento daí? Imagina ela grávida de um Fusca. Não imagina não. Não imagina não. E perto da linha de chegada, o Fusca vai lá e ainda lança um slide na barra e ganha a corrida. Monstro. O que quer dizer? Puta merda! Isso foi do cacete! Perdeu pra um Fusca e pra uma mulher, seu otário. Tipo, pra uma mulher. Brinks. Depois ela começa a falar pro moleque lá que não foi ela que fez nada daquilo, foi o carro sozinho. E meio que ela pensou que queria estar no skate pra fazer aquele slide, e o carro foi lá e fez, como se eles estivessem conectados. E o moleque não acredita ainda que o Fusca tem vida. Mano, então como é que você explica aquela porra que ele fez com o retrovisor naquela hora lá? Normal pra caralho isso aí. E depois acontece essa cena aqui. Que Fusca vagabundo, mano. E essa mulher aí é amiga do pai dela e ela trouxe uma gravação da corrida que ela acabou de ganhar com o Fusca. E o pai dela fica puto. Não, você prometeu pra mim que você não ia correr mais, isso daí é perigoso, filha. E ela decide mentir pra ele, falando, não foi eu que corri não, foi um amigo do Kevin lá, foi o Max. Foi o Max que correu lá, só emprestei o Fusca pra ele só. Ah, então tá bom. A vida é uma viagem muito louca. Foda. Enquanto esse mano tá ali fazendo os bagulho de gente famosa dele, ele tá meio encucado ainda como que ele perdeu pra aquele Fusca. Os agentes dele aconselham ele a esquecer isso, deixar pra lá e continuar focando na carreira, que uma hora o pessoal vai esquecer, mas ele quer porque quer uma revanche. E uma revanche televisionada, pra todo mundo ver que ele tem a pica mais grossa. A mina vai lá trocar ideia com o amigo dela e ele mostra um projetinho pra ela. Falou, olha só, se a gente trocar várias peças aqui que não sei o que, mano, rebaixar ele, cortar as molas, jogar um farol xenon embaixo, vai ficar monstro. E ela responde, não, mano, não posso não, mano. Eu falei pro meu pai que não ia correr mais, mano, não posso não. Olha, eu falei pro meu pai que eu não ia mais correr. Eu tô tentando quebrar um círculo vicioso de delinquência juvenil. Ela tá tentando ser menos radical, galera. E quando ela tá indo embora, o Fusca vai lá e mostra um jornal pra eles de uma corrida que vai ter com um prêmio de $10.000. Essa corrida aí quem anunciou foi aquele mano lá pra chamar a atenção do Fusca e ele conseguiu. Então ela aceita e os dois começam a mexer no Fusquinha e arrumar ele pra poder participar da corrida. Não, tem vida não, tem vida não. Acabou de se mexer igual um cachorro essa porra. Eita. E se você não entendeu, isso foi uma referência a sexo. Que viagem a nossa, né? Ah, casal feliz. E o pai dela é um treinador de time de corrida. E o pessoal da equipe dele tá pulando fora, tá perdendo patrocinador, tá indo de mal a pior. E o filho dele que corre pra ele é um lixo e ele tá precisando de corredores novos. Quem será que vai ser, galera? Caralho, tem um copo igualzinho esse. Toma.
Eu acho que somos almas gêmeas. No dia seguinte, eles vão pra essa competição que vai ter e segura o Fusquinha turbinado. Você pode até tirar o carro do ferro velho, Maggie. Mas não pode tirar o ferro velho do carro. E ele quer saber quem é o piloto misterioso que tá dirigindo o Fusca. E eu não sei como ele não viu, mano. A viseira dela tava levantada até metade da corrida lá no começo. Nada a ver. Nós temos 200 nomes inscritos. E até o fim do dia, só vai restar um. E esse piloto vai competir comigo. Ah, tá, entendi. Então vai ser um mata-mata pra ver quem é que vai correr contra o campeão. Aí começa mais uma sequenciazinha ali que vai mostrando umas cenas que o Fusca vai ganhando de vários participantes ali, vai ganhando colocação. E todo mundo começa a amar o Fusca, começa a pedir autógrafo pra ela. E dá pra ver claramente que é uma mulher que tá debaixo do capacete. Dá pra ver claramente que é ela, mano. Porra, é essa? Toda essa tecnologia pra dar um zoom inútil no bagulho. Nem precisava, dá pra ver claramente ali o cabelo. Te peguei, Max. E quando chega a noite, depois do primeiro dia, vencendo de todo mundo, caralho, Ludo Magalu, eu te odeio! E à noite, depois de um dia inteiro vencendo de todo mundo, acontece essa cena aqui. Ah, mano, esse filme, mano. O mano volta pra ver o Fusca e ele tá lá dando uma bitoquinha nela. E ele se questiona, como é que ele se mexeu sozinho? Ela é muito nova pra você. Caralho, esse filme... E antes que eles deem uma bitoquinha também, aquele mano aparece e estraga tudo. O famoso rouba-brisa. E ele sacou sim que é ela que é o Max, ela que tá correndo com o Fusquinha. E pra persuadir ela, ele fala, mano, deixa esse Fusca pra lá, mano, deixa esse Fusca pra lá. Quer sentir como é ficar atrás do volante de um carro de verdade? Sério? Vamos lá. Vai ser o nosso segredinho. O que aconteceu com as piadas de pica-pau? O roteirista ficou com tesão quando tava escrevendo o bagulho. E porra, mano, eu tava gostando dessa mina, mano. Ela traiu o Fusca, traiu o moleque e, sobretudo, traiu a si mesma. Não sobrou nada para o carrinho beta, nem um olhinho. Enquanto ela sai pra se divertir com outro carro, o mal intencionado começa a mexer no motor do Fusquinha. Aê, voltou as piadas de pica-pau, ufa. Voltou até demais. Que é isso, mano? Vou ter pesadelo com esse negócio. Nossa, mano, esse filme aqui é uma mistura de Transformers, Velozes e Furiosos, pica-pau e sexo. Ou seja, o melhor de todos os mundos. Foi inacreditável. Foi a experiência mais incrível da minha vida como piloto. E é incrível o que um carro de verdade pode fazer, né? Eles estão falando sobre carros e ela termina fechando um acordo com esse cara. O piloto que ganhar a corrida pode levar o carro do outro. No dia seguinte, a amiga dela aparece pra adiantar aquela viagem que elas iam fazer e o mano fala pra ela, olha só, seu Fusca aqui tá todo histérico das ideias, conversa com ele aí que eu acho que você fez bosta. É, o Fusquinha tá bravo. Eu acho que se eu fosse um carro e minha dona sentasse com sainha curta no banco de outro carro, Eu também não ia gostar muito, não. e agora vai começar a corrida final. Aí chega o mano com um Corvette preto, esse carro é muito louco. E ela, que dá pra ver claramente que não é um cara chamado Max. A corrida começa e nessa cena aqui tem uns takes legais até. Eles passando no deserto com o sol atrás, eles passando por cima d'água, bonito. E como o Fusquinha tá chateado, ele vai e perde de propósito. O quê? Seu carro idiota perdeu de propósito. Você devia me ajudar. E você deveria não sentar em outros bancos, sua vagabunda. E ele fala, vai lá, tira o capacete pra todo mundo ver quem você é. E ela tira e todo mundo fala, caralho, o Max é mó gostosa. E ela sai toda bravinha. O amigo dela vem, tenta animar ela, porém o cara fala, ô, pera aí, amigão, o carro é meu. Ela apostou comigo. Foi um acordo que a gente fechou ontem, depois que ela andou no meu poçante. E ela disse que foi a melhor viagem da vida dela. Pessoal, a gente tá falando de carros ainda, né? Como pôde mentir pra mim, Meg? Como você pôde mentir pra ele? Pensei que tivesse te ensinado a ser honesta. Estava enganado. E lá se vai o Fusquinha dela. E essa amiga dela aqui é legal. Ela fala, porra, mano, te conheço há tanto tempo e só hoje eu vi quem você é de verdade. Você nasceu pras pistas. Por que você vai pra Nova York? Fica aqui. Conselho legal, mas ela só viu uma corrida dela e ela perdeu. Então ela decide ir atrás do Fusca dela. E ele mandou o Fusquinha pra uma competição de demolição. 10 carros entram, só um sai. 10 carros entram, só um sai.
E esse velho é dono do lugar. E ele fala, mano, se seu Fusca sair inteiro daqui, eu devolvo ele pra você. Nossa, arregaçou ele todo. Aí, ó, o que uma sentada em outro banco pode fazer com alguém. E pra piorar a situação dele, entra um caminhão monstro no meio da arena e ele meio que só desiste. É isso, galera. Eu vou fechar meus olhos aqui, acabou pra mim. E ela entra na arena de demolição no meio dos carros tudo, procurando ele que nem uma idiota. Sendo que, porra, não dava pra ver lá de cima antes de descer onde que ele tava, caralho. E na hora que ele vê ela, ele fica todo felizão, igual um cachorro. E acontece uma cena aqui que eu gosto de chamar de Cinema 2. Cinema absoluto, deluxe. Aí ela começa a dirigir o fusquinha dela toda feliz, com uma trilha sonora maneira, enquanto ela vai desviando de todos os carros. E depois acontece o Cinema 3. Esse filme aqui deveria estar no museu, assim ó, numa tela, passando do lado da Mona Lisa. Aí eles vão embora encontrar o amigo dela que vê o carro todo lascado e ela pede desculpa pra ele, fala que decidiu ficar, que não vai mais pra Nova York, e ela tá decidida na vida. Nessa parte que eu vou dar uma resumidona, o irmão dela sofreu um acidente, eles foram classificados pra uma corrida importante no domingo, porém eles precisam de outro piloto pra correr no lugar dele. E ele vai lá e fala, deixa minha irmã correr no meu lugar, e o pai dela fala, não. Porém mais tarde o irmão dela chega na oficina e fala, você vai correr sim, só não deixa o pai saber disso. Aí começa mais uma sequência de rock and roll, enquanto a equipe toda vai lá ajudar ela a arrumar o Herbie. Beleza, no dia seguinte ele chega na competição com um carro novinho e o cara fica puto. E agora a corrida da vida dela vai começar e ela entra na pista com uma cena em câmera lenta, toda dramática. O carro 53 correndo pela equipe Peyton numa decisão de última hora dos juízes. Que porra é essa? A corrida começa e tem carro pra caralho aqui, hein? Nossa, igualzinho a Copa Pistão. Ela começa lá atrásão em último, ela vai ganhando umas posições ali conforme vai correndo. Até que chega o momento que o Herbie começa a ser espancado pelos carros no meio da pista e ela tem uma surpresa. O pai dela foi lá pra apoiar ela nos sonhos dela. Porque ele é um bom pai. Sabe o que é isso? Não sabe, né? Eu também não. E ela passa por cima do carro que tá na frente dela. Foda-se. Quer dizer, por que eu tô impressionado a essa altura do filme também, né? É um fusquinha. Você é irado. Ela começa a disputar ali o primeiro lugar com o Trap, porém ele começa a roubar, jogando ela na parede. E aí, meus amigos, nós temos o Cinema 4. Acompanha aí. Problemas na curva 4. Murphy bateu no muro. Ela vai bater. O Herbie está na cerca. O Herbie está na cerca. Meg Peyton ganhou. Esse Fusca é muito bigode. E todo mundo fica felizão, ela fica felizona, o moleque fica feliz, a equipe fica feliz, e e esse Fusca é monstro. E o Trap surta da cabeça e é levado embora numa ambulância, e depois disso ela dá um beijão na boca do amigo dela também. E tudo acaba bem. Mano, me diverti mais do que eu tava esperando, sinceramente. Filmes da Sessão da Tarde são incríveis. Olha aqui, eu vou confiar em vocês dessa vez. Minha casa, minhas regras, entenderam? Ué, ela não era nova demais pra ele? Que porra é essa? Herbie, um fusquinha pra lá de safado.